26:2 diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém? Amém? Então nós vamos estudar sobre a doutrina das maldições. Hoje se discute tanto isso, sobre maldição hereditária. Pessoas que têm crenças acerca disso também. Eu acho que eu sou amaldiçoado, já vi pessoas dizerem isso. Já vi algumas pessoas dizer para outras pessoas: você é amaldiçoado. Quando não se pensa acerca de si mesmo, se declara acerca de alguém. E nós precisamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Então, o texto que eu acabei de ler em Provérbios 26:2, repetindo para a gente memorizar, diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Em outro texto diz: não encontra repouso. Eu não sei se alguém está com essa versão aí do repouso. Na versão do presbítero Mateus diz: assim a maldição sem motivo, o justo não pega. A maldição não virá, ali na Bíblia do nosso querido diácono. Então, percebam de que a Bíblia não está negando aqui a existência de maldição. A Bíblia está garantindo a proteção de algumas pessoas. Amém? Então ela existe, mas ela não atinge todas as pessoas. Então a palavra maldição é uma palavra que vem do hebraico kalal. E esta palavra kalal significa extrair, tirar a essência ou o propósito divino de alguém. Kalal significa extrair, tirar a essência ou o propósito divino de alguém. Isto é, esvaziar ou deixar uma pessoa desprovida de bênção. Então, maldição é remover a bênção. Remover a bênção. Esvaziar as pessoas de bênção. Então, olhando dentro desse contexto, dentro de uma visão que está mais ligada a vício de linguagem, as pessoas substituem a palavra maldição por azar. Alguém já viu essa expressão? Deu azar. E essa palavra azar, ou a palavra mal, deu mal. E às vezes quando quer falar positivamente, fala de sorte, né? Quando quer falar negativamente, fala de azar. Hoje à tarde eu dei uma palavra sobre a sorte, lá no ciclo de oração de auto do sacrifício. Falei o que leva a Deus mudar a sorte de um crente. E foi muito bom hoje o estudo que estivemos ali analisando na palavra de Deus. Então, azar se refere ao mal, e a palavra sorte, tanto azar quanto sorte, são palavras usadas para referir-se a todas as situações desconfortáveis e desagradáveis que acontecem na vida de alguém. A palavra azar, a palavra mal, refere-se a todo tipo de situação desconfortável. Às vezes a pessoa está passando por uma situação desconfortável, aí usa a expressão azar, isso é um mal, usa muito essa expressão dentro dessa conotação de desconforto.
A verdade é que nem tudo que acontece de ruim é de fato uma falta de sorte, como se fosse algo simplesmente natural e fortuita. Não, nem tudo que acontece de ruim é uma falta de sorte. A Bíblia mostra que a sorte e a má sorte são experiências comuns a todos os homens, sejam eles crentes ou não crentes. Todos nós passamos por situações semelhantes no que diz respeito às experiências boas e ruins que acontecem na vida. Eclesiastes capítulo 9, abra a Bíblia, versículo 2, versículo 3 e versículo 11. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, versículo 3 e versículo 11 diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, ou desvários, como alguns chamam, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao qual jura como ao que teme a juramento. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Quem diz amém? Então percebam que nessa referência, o pregador, que no caso aqui ele está narrando o discurso de Salomão, ele está apresentando que existem experiências na vida, boas e ruins, que são comuns a todas as pessoas, independente da sua fé, independente da sua crença, independente do seu relacionamento com Deus ou não. As coisas acontecem. Eu já vi ímpios morrendo por atropelamento e já vi crente morrendo por atropelamento. Já vi ímpios morrerem porque se desenvolveu um câncer. Já vi crente morrer porque se desenvolveu um câncer neles também. Já vi ímpios morrerem de uma queda, caiu de algum lugar, e a gente vê muito isso na internet, alguém que cai de um andaime, cai de uma árvore, morre. Já vi um crente também morrer. São coisas que ocorrem de forma comum a todas as pessoas, e a gente precisa entender dentro desse contexto que nem tudo está ligado diretamente a uma falta de sorte, a um azar da vida, a uma maldição jogada, que as pessoas são muito supersticiosas, acham que tudo já é produto de feitiçaria ou de outro tipo de coisas. Basta uma doença acometer 2, 3 da família, rapaz, fizeram um trabalho para ti, e já entra no caminho da superstição, e já entra no caminho que crê em coisas fúteis ou em maldição, entendeu? Maldição hereditária, maldição que se adquire por certas coisas no contexto das crenças dessas pessoas. O pregador ele está mostrando aqui em Eclesiastes 11 que as experiências boas e as experiências ruins, principalmente as boas que ele destaca aqui, não é fruto, não se constitui em fruto de habilidades humanas. Eu falei isso hoje à tarde. As pessoas acreditam na sorte de várias maneiras. Eu mostrei Isaías
65:11, onde as pessoas creem na sorte com base na mitologia. Mostrei esse texto onde as pessoas acreditam na sorte com base nas habilidades ou em resultados baseados no acaso. Vamos ver no que vai dar. Se tiver de ser, vai ser. Tem gente que tem essas crenças. Se tiver de ser, vai ser. Isso aí são pessoas que acreditam em resultados baseados no acaso. Outros acreditam em resultados baseados em habilidades humanas. Aí o pregador chega e diz aqui que não é dos ligeiros a vitória, não é de quem corre mais. Às vezes quem corre mais cai e quem estava correndo menos passa e ganha. Entendeu? Não é dos mais fortes a vitória. Às vezes quem é mais forte tomba e quem é mais fraco acerta um golpe certeiro. Então a gente vê isso na prática da vida, que muitas das vezes a habilidade dos homens são contrariadas pelos resultados da luta. Então é importante a gente entender que existem fatores que levam as pessoas a vitórias ou a derrota. Em relação à sorte, eu preguei hoje, a sorte está na mão de Deus, com base em Provérbios 16:33. Os homens elaboram seus métodos de sorte, mas os resultados quem dá é Deus quem dá o resultado da sorte. Mas voltemos aqui, outra verdade desse texto de Eclesiastes 9:11 é que nem sempre somos os responsáveis direto pelo que acontece de bom ou de mal conosco. Vou repetir, nem sempre somos os responsáveis direto pelo que acontece de bem, de bom ou de mal conosco. Às vezes nós recebemos algo bom e não fizemos por onde receber, não fizemos pelo menos diretamente. Às vezes recebemos coisas ruins, acontecem coisas ruins e nós não somos diretamente responsáveis. Eu conheço tanta gente que ficou rico sem nunca ter trabalhado. Quer saber como? O pai tinha dinheiro, morreu, deixou para ele. Acontece ou não acontece isso? Acontece ou não? E às vezes é um camarada perdulário, não sabe nem administrar nada, mas teve ali a felicidade de herdar uma fortuna do pai. E eu conheço pessoas que sofreram coisas sem ter diretamente contribuído com o que sofreu. Exemplo, alguém vai ao Recife, pega o ônibus aqui. À medida que você entra no ônibus, você confia o seu destino na habilidade de um motorista, sim ou não? Sim ou não? Se ele bater, o ônibus capotar, você contribuiu para quê? Para quê? Para nada, você sofreu um acidente, mas você não foi o responsável direto daquele acidente. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Então nem sempre o que acontece de bom ou de ruim, nós somos os principais responsáveis. Eu acredito que este exemplo deu para a gente perceber, deu para a gente aprender. Amém? Então é bom a gente levar em consideração isso aqui. Mas uma coisa é certa: a maioria dos males são frutos de uma causa direta. A maioria, nem sempre, tirando as exceções, a maioria dos males são frutos de uma causa direta, são frutos de escolhas, são frutos de escolhas. Vou repetir, eu estou falando bem paulatinamente, bem devagar, porque o meu interesse é que você entenda isso aqui. Nem tudo, tirando as exceções que eu apresentei, nem tudo de bom ou de ruim somos responsáveis diretos, mas na maioria das coisas ruins, nós somos responsáveis, na maioria, não tudo, mas na maioria. Por quê?
Geralmente as coisas ruins são frutos de escolhas. Deuteronômio, abra a Bíblia, capítulo 30, versículo 19. Vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 19. Diz assim, veja se é assim que está na sua Bíblia: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o quê? Que te propus o quê? A vida e a bênção e escolhe, pois, para quê? Muito bem. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Agora veja o Salmo 109, versículo 17. Veja que a bênção e a maldição é fruto de escolha. Veja o Salmo 109, versículo 17 e o versículo 18. Veja o que aqui diz. Como é que diz aí? Eu já tenho aqui escrito, mas eu quero que vocês participem. 1, 2, 3, já. Visto que amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Vocês estão entendendo o texto? Se a pessoa não quer a bênção faz o quê? A bênção faz o quê? Se afasta, vai embora. Se a pessoa gosta do que é mal, o que é que ele vai atrair para ele? O mal. Quem gosta do mal atrai o mal. Quem gosta do bem atrai a bênção. Está aqui. Quem escolhe o bem recebe a bênção. Quem escolhe o mal vai receber o mal. É bíblico isso. Não é uma questão de Deus, cetro de Deus. Tome a bênção para um, mal. Não. Deus diz que existem os dois, bênção e maldição. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas quando a gente chega no Salmo 109, versículo 17, o salmista diz: ele amou a maldição e ela o apanhe. Não quis a bênção, então aparte-se dele. A bênção foi para longe dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, então penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Percebam, quando a pessoa se veste de maldição, essa maldição não fica fora, ela entra para dentro da pessoa, invade a pessoa, domina a pessoa. Domina a pessoa. Então, portanto, para melhor esclarecimento dessa doutrina, nós vamos ver, pelo menos, que existem dois tipos de maldição. Existem pelo menos dois tipos de maldição. Vamos lá para os dois tipos de maldição. Estou falando paulatinamente porque eu estou vendo muitos irmãos anotando, e isso é muito bom, isso enriquece, isso faz a pessoa crescer, chega em casa e reflete. Primeiro tipo de maldição, maldição que funciona. Maldição que funciona. Se der tempo eu falo sobre outro tipo de maldição. Então, a maldição que funciona. Então, as maldições que funcionam são aquelas que possuem causas concretas e confirmadas pela palavra de Deus, tais como consequência por quebra de princípios, quebra de alianças ou alianças erradas e inversões de valores espirituais.
Então, quando existe quebra de princípios, alianças erradas, inversões de valores, o resultado disso é atrair maldição sobre a vida. Isaías capítulo 5, versículo 20, o texto diz assim: ai dos que ao mal chamam bem. Veja que inversão. Ai do que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Veja que inversão. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai, essa expressão, ai, já é uma expressão de algo ruim que vai acontecer com essas pessoas. É um ai de juízo, é um ai de dor, é um ai de desgraça, é o ai da maldição. Traduzindo a miúdos, maldito, maldito aqueles que ao mal chamam bem. Quer ver o mal que chamam bem? Camarada planeja para matar o outro. Vou matar, isso é bom demais, rapaz, vou ganhar um dinheiro em cima disso aqui. Está chamando o mal de bem. Vou ficar rico matando gente. Você está usando o mal como se fosse algo bom. E a Bíblia já diz: ai, maldito, juízo. A expectativa dessa gente vai ser juízo. O que está reservado para esse tipo de gente é juízo. Mas eu já matei uns 4, uns 5, eu estou enchendo meu bolso aqui, ó, é 2.000 com um, 3.000, 10.000 com outro. Vamos para frente. Vamos ver se quem quebra princípio continua bem. Se continuar bem, então Deus é mentiroso e o diabo é verdadeiro. Se a pessoa que faz o errado se dá bem, então Deus é o mentiroso e o diabo é o verdadeiro. E é claro que eu estou falando de forma irônica, isso nunca acontece, porque a Bíblia já está alertando. Ai dos que chamam o mal de bem, e ao bem chama mal. Quer ver o bem que chama mal? Vamos para a igreja. Vou nada, rapaz, isso é ruim demais estar ali. Na presença de Deus, cultuar a Deus, servir a Deus é ruim. Mas tem gente que está invertendo as coisas. Tem gente que valoriza mais lazer do que igreja. Tem gente que valoriza mais cinema do que culto. Tem gente que valoriza mais as praças do que um lugar de adoração. Porque para ele é melhor estar na pista de Cooper do que no templo adorando a Deus. Não é melhor estar lá na pista de Cooper, curtindo lá. E eu não estou falando que eu sou contra lá não, irmão. O que eu estou dizendo é que se você tem a oportunidade de estar aqui, é um dia especial para estar aqui, e você abre mão de estar aqui, para estar numa academia, para estar numa pista de Cooper, para estar numa praça, então você está chamando o que é bom de ruim. O que é bom de ruim. Não é hora de dizer Italá não, Italá vem mais na frente. Os irmãos já ficam esperando, né, eu dizer Italá. Os que fazem da escuridade luz. Irmãos, a pessoa ter as trevas como sendo o caminho da bênção e a luz como o caminho da maldição. Que inversão de valores. Então vamos ver algumas causas de maldições ou de maldição. Vamos lá, baseado na Bíblia. Maldição que funciona. O que leva uma maldição a funcionar? Vamos lá. Desobediência. Deuteronômio 28:15. Primeira coisa que pode levar uma pessoa a ser atingido pela maldição. Desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos,
se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas sobre ti e ti. Pronto. A desobediência faz com que a pessoa se torne um alvo a ser atingido pelas maldições. As maldições sempre alcançam os desobedientes. É impossível uma pessoa ser desobediente para não sofrer coisas terríveis na vida. É impossível, porque a Bíblia já está dizendo. Josué capítulo 6, versículo 18. Josué capítulo 7, versículo 19 ao 26. Nós temos referências nesse contexto e aprendemos que desobedecer não é fazer o que se pede. Não é deixar de fazer o que se pede, é deixar de fazer como se pede. Então, o desobedecer é deixar de fazer conforme foi orientado. Veja o texto de Josué 6 e 18. Como é que diz aí? Josué 6 e 18. 6 e 18. Quanto a vocês, cuidem o quê? Para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. E a gente já sabe o que aconteceu aqui. Acã pegou o que era proibido, desobedeceu, e a maldição veio para Acã e para todo o arraial de Israel. Então a desobediência é algo terrível. É algo terrível. E deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos: é que a desobediência nem sempre atinge só o desobediente. Tem pessoas que pensam que o que ele faz só atinge ele. Tu está aí no mundo sozinho? Está vivendo sozinho no mundo? Tu tem pai, tu tem mãe, tu tem família, tu tem alguém. Então qualquer coisa que você fizer não atinge só você. Está numa sociedade, vai sempre atingir alguém. Aí tem gente que diz assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Mas se tu fizesse dela o que tu quisesse e só tu fosse prejudicado, menos mal. Mas só que quando tu faz da tua vida o que tu queres, outros são atingidos pelas tuas escolhas malignas. É assim ou não é? É assim ou não é? Então é importante saber que a desobediência não atrai só maldição para uma pessoa. Hoje todos nós, de certa forma, estamos sofrendo um tipo de maldição hereditária, que é o vírus do pecado de Adão. Adão pecou e a gente tudinho contraiu o vírus. Sim ou não? Sim ou não? A não ser que tenha algum anjo aqui, eu não estou vendo. Mas quem for humano, com exceção de Cristo, todos nós. Se atingisse só Adão, mas a Bíblia diz que por causa do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, geralmente a desobediência, ela não traz consequência particular, pessoal, isolada. A consequência de uma desobediência generalizada atinge muitas pessoas. Então, o desobediente é como um enfermo que ignora ou despreza a prescrição médica e recusa-se a tomar o remédio certo. O resultado é atrair a morte. Então, porque algumas pessoas
sofrem maldições por causa da vida de desobediência. Só escolhe coisas erradas, só anda no caminho errado, só faz amizade com pessoas erradas, só conversa o que é errado, não tem habilidade de inclinar o coração para o que é bom. Tem gente que não tem. Já viu que tem pessoas assim que o coração dele é só inclinado para o mal, para o mal, para o mal, para o mal. Não sai coisa boa, quando abre a boca só sai coisa que não presta, é palavrão, pornofonia. Ele fala duas palavras e completa com palavrão. Já viu pessoas assim? Tem gente que é assim, porque está em coração inclinado para o mal, inclinado para o mal. E essas pessoas atraem maldição. Então, se apegou à maldição, que ela penetre como água e azeite dentro dessas pessoas, é o que a Bíblia diz. Segunda coisa que leva a pessoa a sofrer maldição: semeadura. Primeiro é desobediência, segundo é semeadura. Abra a Bíblia, Gênesis 12, 3. 12 e 3. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quer dizer, se fulano amaldiçoa, para ele também vai vir maldição. Lei da semeadura. Se eu semeio o que é ruim, não tem como colher o que é bom. A lei da semeadura é uma lei exata. Exata. Duas coisas estão relacionadas a ela, que não falham: tempo, no tempo certo vai colher, no tempo onde ir, e resultado, vai colher o que plantou. Não tem como a pessoa plantar maçã e colher abacaxi. Não, vai colher maçã. Não tem como plantar limão e colher maçã. Vai colher limão. No tempo certo, vai colher conforme o que plantou. É uma lei exata, invalidável. Então, se semeia maldição, vai colher o quê? Vai colher o quê? Maldição. Se a sua vida é abrir a boca e amaldiçoar as pessoas, chamar as pessoas de desgraça, de miséria, de tanta coisa, se prepare que tudo que você está fazendo com fulano vai vir para você. O que se semeia, colhe. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Deus. Então Deus não erra. Deus não erra. Eu já vi filhos e filhas revoltadas dizer assim: eu preferia que a senhora morresse. E diz com a mãe, diz com o pai, revoltado porque está sendo contrariado. Pessoas que são narcisistas. Já viu pessoas narcisistas? Já viu comportamento narcisista? Os narcisistas, eles têm um comportamento que eles acham que o mundo inteiro foi criado para servir a ele. Aí quando ele não recebe o que ele quer, aí ele quer se vingar em palavras, quer humilhar as pessoas, quer provocar as pessoas, quer dizer coisa com as pessoas, quer rebaixar as pessoas. É um narcisismo. Gosta de querer culpar alguém, sempre o outro é culpado. Ele sempre é o santarrão. Isso é um narcisista. E tem filhos e filhas que são narcisistas. Eles são tão acostumados em receber sim, aí pede a coisa à mãe, a mãe sim, ao pai sim. No dia que o pai e a mãe dizem não, prefiro que a senhora morra, porque eles estão habituados a receber sim, não estão prontos psicologicamente para um não, porque são narcisistas, são pessoas que precisam de tratamento psicológico. Não sei nem se tem para esse tipo de gente.
E às vezes a pessoa vai e volta pior. Volta com a cara de Hitler. Ele volta fazendo assim, ó. É triste quando você tem um filho narcisista, uma filha narcisista, que ela acha que o mundo tem que girar em torno do que ela pensa, que ela sabe de tudo, que ele sabe de tudo. É triste, porque por mais que você aconselhe, ele nunca enxerga o certo, só enxerga o mal que quer fazer. Entendeu? Só enxerga o mal. Aí quando está no mal, o senhor estava certo. Mas precisa estar no mal para ver? Precisa apanhar para poder aprender? Não precisa. Um filho inteligente e sábio não precisa sofrer para poder aprender. Aprende com exemplo. A lei da semeadura, ou a lei da reação, da ação e reação, é uma lei certa. Há pessoas que se tornam alvos de suas próprias maldades. Quem é mau por si mesmo se destrói. Eu digo sempre isso. Veja Provérbios 26, 27. Provérbios 26, 27. Essa questão de narcisismo, eu acho que eu tenho que trazer um estudo aqui. Sabia, irmãos? Eu tenho que trazer um estudo sobre narcisismo, eu vou trazer sobre depressão, entendeu? Sobre ansiedade, trazer um estudo sobre isso. Por quê? Às vezes a moça vê um rapaz na igreja bonitinho e não sabe que ele é narcisista. Às vezes o rapaz vê uma moça na igreja bonitinha e não sabe que ela é uma narcisista. Aí depois que se casa, aí descobre que casou com a satanoa e com o satanás. Porque começa a parafernália dentro de casa, as brigas, os infernos, e leva para casa de pai e de mãe, fica aquela perturbação. Deveria ver isso antes. Olhou só o envelope, não estudou o conteúdo, né? Tem gente que só olha o envelope, não olha conteúdo, só que envelope se machuca. Vamos lá. Provérbios 26, 27, como é que diz aí? Como é que diz aqui na versão do irmão Mateus? Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Vocês ouviram? Por isso que eu digo, quem é mau, por si mesmo, se destrói. Você não precisa se defender diante de quem não presta. Você não precisa se justificar a pessoas que não vai dar um mínimo de valor à sua justificativa. Não gaste tempo com hipócritas. Gaste tempo com discípulo. Você nunca viu Jesus chamando hipócritas, venham para cá para eu conversar com vocês. Não, Jesus chamava os discípulos. Hipócrita a gente corta caminho. Quem não presta a gente corta caminho, irmão. Não gaste tempo com pessoas que não vão jamais reconhecer o seu valor. Não gaste tempo. Tem gente que gosta de gastar tempo. Irmãos, tem gente que parece que é mais doente do que os doentes que machucam eles. Já viu? Porque tem gente que sabe que fulano, não estou falando de igreja não, estou falando do convívio da vida secular. Tem gente que sabe que fulano não presta, não gosta dele, não simpatiza com ele, não vai com a cara dele, mas sabe o que ele faz? Quer dar presente para ver se fulano gosta dele. Sabe o que fulano vai fazer? Vai pegar o teu presente e vai falar mal de você de novo. Que não adianta não, querido. Não tente se justificar para quem não te valoriza, para quem não te reconhece. Está gastando tempo fazendo papel de besta. Segue teu caminho, vai em frente, prossegue. Ah, mas ele está preparando mal, deixa. Quem cava uma cova, nela cairá. Quem prepara uma pedra, ela vai rolar por cima dele. Entendeu? É o único lugar que a lei da gravidade funciona ao contrário.
é na presença de Deus. Porque se rolar a pedra é usando os métodos antigos de matar as pessoas no caminho. Sabe como era que eles faziam? Ficavam em cima dos montes, quando fulano ia passando, ele dava um jeito de empurrar a pedra para embolar por cima. Só que a Bíblia está dizendo que quando ele for fazer assim para a pedra ir para cima, a pedra vai voltar por cima dele. Porque a lei da gravidade espiritual funciona diferente. Quem é mau por si mesmo se destrói. Não ande se preocupando com quem fala de você, com quem faz grupinho contra você, com quem fica grupinho de fofoca. Não se preocupe com isso. Vamos para frente. Continua servindo a Deus, honrando a Deus. Lá na frente, essas pessoas, se sobreviverem, vão pedir socorro a você. Não se preocupe com isso não. Deus não mente. Deus não mente. Amém? Deus não mente. Mas tem que vir. Eu vou lá, vou na casa dele, eu vou dizer a ele, eu vou dizer a ela, eu vou falar com ele assim. Vai não, bestalhado. Vai não. Vai não, fica quieto. Fica quieto. Quem não deve, pronto, quem não deve não teme. Vamos para frente. Vamos caminhando para frente. O que é que faz uma pessoa ser atingida pelas maldições? Desobediência, semeadura. Vamos lá, orgulho e soberba. Faz uma pessoa ser atingida por maldição. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, só atrai o que é mal sobre ela. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, só atrai o que é mal. Assim diz o Senhor. Quem está falando? Quem está falando? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. São pessoas que tomam decisões isolados de Deus, agem sem direção de Deus, baseado no orgulho, no eu. Aí a Bíblia diz: é maldito. Está debaixo de maldição. Quem faz as coisas sem depender de Deus está debaixo de maldições. O orgulho é desprezar a soberania de Deus. O orgulho é desprezar a soberania de Deus. E a soberba é pensar que somos iguais a Deus. Quando a pessoa age com orgulho, a pessoa acha que pode fazer as coisas independente de Deus. Quando a pessoa age com soberba, a pessoa já está se sentindo que é Deus. Ah, rapaz, eu sou poderoso igual a Deus. Orgulho e soberba. Quem age com orgulho despreza a soberania. Quem age soberbamente considera-se igual a Deus, assume o lugar de Deus. Decidir sem consultar e sem levar em conta a vontade de Deus e o direito do próximo é o exemplo mais claro de orgulho e soberba. Quando você faz as coisas sem se preocupar no que vai, nas consequências daquilo ali, você está agindo com orgulho e soberba. Resultado disso, maldição. Maldição. Então o que é que leva a maldição a atingir uma pessoa? Desobediência. Diga comigo: desobediência. Semeadura. O que mais? Orgulho e soberba. Vamos lá. Incompetência atrai maldição. Jeremias 48 e 10. Jeremias 48 e 10. Está tudo na Bíblia, irmãos. Quando a gente se torna incompetente, relaxado, fraudulento,
não leva a sério aquilo que Deus confia a nós, isso atrai maldição. Vamos lá, Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Faz a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente, vive com engano no exercício da obra, vive com engano no exercício da obra, diz que fez o que não fez, diz que foi para onde não foi, diz que mandou sem ter mandado. É muito perigoso isso. Eu já vi pessoas dizer assim: o pastor mandou, sem o pastor nem saber. O pastor não está nem sabendo dizer que o pastor mandou. Isso é perigoso, irmão. Você está usando o nome de uma pessoa que é autoridade de forma indevida. De forma indevida. Então é preciso termos cuidado com isso. Não fazer a obra do Senhor de maneira fraudulosa. Fraudulosa. Ah, eu não vou hoje para a escala porque estou doente. E nem está doente. Está em casa assistindo. Ah, eu não vou hoje porque eu estou com a dor de dente. Nem dente tem, está usando chapa. Está com dor de dente. Tem gente que é assim, inventa coisa, irmão. Inventa coisa para querer justificar o injustificável. Ah, irmão, nessa caminhada eu já vi tanta coisa acontecer. Tanta coisa. Aí depois a gente fica, eu não sei porque fulano está desanimado, sei porque fulano não consegue vir mais para a igreja, sei porque fulano tem mais ânimo. Nem sempre, irmãos, nem sempre são causas aqui. Às vezes é o problema lá mesmo, lá. Mentiu tanto, inventou tanta coisa, enganou tanta gente, que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriando. Só vai enchendo o coração de tanta coisa ruim, de enrolada, de coisa e tal, e vai fazendo, e vai achando normal, e vai, daqui a pouco, fulano que era uma bênção, está apagado. Por quê? Por quê? Porque foi se enchendo do que não presta, de enrolada, de maquiagem espiritual, de mentira. Aí daqui a pouco você vê que o brilho vai embora, o prazer de fazer a obra desaparece, o desejo que tinha antes pelas coisas de Deus não acontece mais, porque a maldição começa a atingir, a maldição do mal que eles praticaram. Entendeu? E eles praticaram, vai tirando estímulo, tirando ânimo. Pode ir 1000 pessoas fazer visita, que a pessoa continua do mesmo jeito, porque enquanto não vomitar o mal, enquanto não confessar, enquanto não pedir perdão, enquanto não se reconciliar com Deus e com as pessoas com quem eles prejudicaram, não vai haver ânimo. Não vai haver ânimo. Tempo não resolve problema de pecados acumulados. Mudar de igreja não resolve problema de pecado acumulado. O reino de Deus não é a seara, não. O reino de Deus são todas as igrejas sérias. Para onde você mudar vai ser reino de Deus, ou seja, quem manda lá é Deus. E se Deus manda, Ele vai te encurralar e dizer: você feriu, você mudou de lugar, mas você veio para cá, eu continuo mandando aqui também. Já viu pessoas que às vezes saem de uma igreja em pecado, vem para outra, achando que chegou na outra vai dar tudo certo? Dá não. O Espírito Santo está aqui também, e aqui ele vai te encurralar, porque aqui também é reino dele. Que resolve você se render, se quebrar, assumir a culpa, confessar, deixar
o Espírito Santo te tratar como for preciso ser tratado, aí sim, aí quando remover o lixo, aí você vai ter vida, vai ter ânimo, vai voltar à presença de Deus. Mas não tente agir não, de forma fraudulosa, enganando, se maquiando. Não funciona não, querido. Deus é perito em quebrar elástico de máscara. Deus é perito em quebrar elástico de máscara. Tem uma hora que ele puxa assim, pá, e arranca a máscara. Porque não existe nada encoberto que um dia não seja revelado. Não existe nada, pode usar paletó, gravata, pode fazer careta gospel, né? Tem que fazer careta, eita Deus, pode fazer as suas caretinhas, mas se tiver alguma conta para pagar, um dia vai chegar a fatura. Pode chorar, porque tem gente que está errado, vem para um culto, chora, fala língua estranha, acha que está certo. Está certo coisa nenhuma. O fato de Deus prover água não está provando não, você não. Moisés bateu na rocha, quando era para falar a rocha. Deus mandou ele falar, ele bateu, saiu água? Saiu água ou não? Saiu. Mesmo no ato desobediente de Moisés, saiu água. Mas lá na frente, quando foi chegando na terra, Deus disse: Moisés, vem aqui no privado. Vem aqui no privado. Sim, senhor. Fale, meu senhor. Tu não vai entrar na terra. Que é isso? Não vai. Lembra do dia que eu mandei tu falar e tu bateu? Tu não me glorificou ali, então tu também não vai entrar na terra. Vocês acham que não entrar na terra era pouca coisa? Deus já tinha dito por boca do próprio Moisés, a Moisés ao povo, que quem pecou morreria lá, não entraria. Moisés não entrar na terra era divulgar a todo o povo que Moisés também pecou. Deus não já tinha dito por boca de Moisés? Só Josué e Caleb vão entrar. E todos morreram de 20 anos para cima, inclusive Arão, e Moisés não entrou na terra. Ninguém brinque com Deus não. Deus não é o Deus desse evangelho maquiado que as pessoas estão usando hoje aí não. Está se usando um evangelho tão maquiado. Deus é um Deus de misericórdia. Na hora da morte Ele te salva. Se Deus tiver que te salvar na hora da morte, Ele vai ter que pedir perdão a um bocado que Ele deixou ir para o inferno. Eu vou repetir isso aqui. Se Deus tiver que te salvar na hora da morte para ser bonzinho para tu, então Deus vai ter que pedir perdão a um bocado que queria também. Está lá no inferno, um bocado que queria ser salvo na hora da morte e Deus não salvou. Então Ele vai ter que pedir perdão a quem Ele deixou morrer. Vai botando esse negócio na cabeça que na hora da morte Deus vai te salvar. Deus está dizendo hoje, rapaz, você tem que se salvar é hoje. Eu falo com você hoje. Se acerte hoje, corrija a sua vida hoje. Não é apelar para a hora da morte não. Não viva uma vida de fraudulência. Fraudulência é perigoso. Eita lá. Porque as pessoas são atingidas por maldição. Esterilidade. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. Esterilidade. Escute aí. Pessoas que estão na igreja e não querem fazer nada. Pessoas que estão na igreja e não se envolvem com nada, não soma em nada, não pratica nada que venha contribuir no reino. Essas pessoas também são atingidas pela maldição. Pela maldição. E são. O exemplo está no que Jesus fez com a figueira. Quando ele chegou para pegar figo e não tinha figo, Jesus amaldiçoou a figueira porque não tinha figo. Jesus esperou que ela tivesse fruto e ela não tinha fruto.
Tem pessoas que são atingidas por causa disso. Versículo 12 ao 14, no dia seguinte, ou 21, né? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. A falta de fruto. Pessoas que estão na igreja não produzem nada. Segura lá, não é desabafo não, é orientação divina mesmo. Às vezes está vendo a luta, né? A luta do pastor, da igreja, para construir, para dar o melhor. E as pessoas vêm, quer desfrutar, quer ter um templo, mas nunca se esforçou para contribuir, nem sequer comprou uma Bíblia daquela da Seara para ajudar. Mas abre a boca para falar. É muito pedido de dinheiro. É muito pedido. Então faz a obra sem pedir dinheiro. Faz a obra. Eu quero ver qual é a pessoa que vai para o supermercado e faz feira sem dinheiro. Quem anda no carro sem colocar combustível com dinheiro. Quem vai para um lazer sem gastar dinheiro. Quem faz qualquer outra viagem sem dinheiro. Quem constrói a casa própria sem dinheiro. Quem compra um carro sem dinheiro. Então como é que você quer que o pastor construa um templo sem dinheiro? Não existe, tem que ter dinheiro. Tem que ter recurso. E o caminho mais correto de ter dinheiro nas construções é o que Jesus ensinou: pedi e dá-se-vos-á. Amém? Pedi e dá-se-vos-á. Até porque ninguém está pedindo para si, está pedindo para você mesmo. E lembre que a gente faz para Deus, mas quem desfruta somos nós. Deus está sentado nessa cadeira, Deus está amparado nesse telhado. É Deus que vai sentir o azinho do ar-condicionado quando colocar? Não, tudo isso é para a gente. A gente faz para Ele, quem desfruta é a gente. Irmãos, esse é o único reino que a gente contribui para o rei e ele inverte em bênção na hora para a gente, assim, ó. Na hora é convertido em bênção. Então cuidado para você não ser estéril, não estar no grupo dos que não faz nada, não contribui nada. Eu tive um presbítero que o pastor Hélio já falou muito dele. Foi um excelente homem de Deus, um grande homem de Deus, presbítero José Luiz. Inclusive foi ele que me indicou para ser auxiliar. Ele me chamou para ser auxiliar. Um mês, irmão, um mês que eu estava andando com ele, ele já me colocou para ser auxiliar. E eu não estava 100% bem na igreja. Eu não estava. Quando ele me chamou, eu estava jogando bola. Aí a gente jogava bola, e naquela época, jogar bola era o pecado mais grave, estava na relação de pecado grave. Aí eu jogava a bola e os meninos já atucalhavam, já vigiavam se vinha papai, se vinha um irmão, para não falar da gente para papai e não trazer problema para a gente. Aí a gente jogava a bola, os meninos olhando e tal. Aí eu só vi quando o menino disse assim: corre! Lá vem um presbítero. Eu pulei dentro de um rego assim bem grande, que a gente chama levada. Não sei como é que você chama aqui. Levada também? Pulei dentro de uma levada, dentro de uma canaleta assim, pulei. Fiquei lá abaixado, esperando ele passar para voltar a jogar bola. Um silêncio, o menino não dizia nada. E eu esperando o menino dizer: volta, volta. Mas ninguém disse nada. Daqui a pouco, quando eu estou agachado, ele chega e diz: tenha vergonha na sua cara. Irmão, você com essas lapas de canela aí, jogando bola, rapaz. E botava logo o cargo dos pais de frente. Seu pai um presbítero, e você aqui jogando bola. Vá para casa. Uma coisa que eu aprendi com o papai: nunca faltei com respeito a ninguém. Me levantei,
peguei minha sandália e fui para casa. Quando eu estava indo, ele disse: vem cá, eu voltei. Você vai pregar hoje no culto da mocidade, em Galileia. Se eu? Sim. Você quer pregar ou quer que eu diga ao seu pai que você estava jogando bola? Eita lá, eu disse: eu vou apanhar nada, eu prefiro pregar. Eu não sabia nem o que pregar. Eu não sabia nem o que eu ia pregar, mas eu ia apanhar, rapaz. Eu já tinha uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, quase 17 anos. E o rapaz não aliviava para ninguém. O rapaz dizia: quando você tiver homem barbado, se eu não puder dar na sua cara, eu dou no seu joelho, você cai e eu dou na sua cabeça. Aqueles pais bem severos, acompanhou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O rapaz tinha toda aquela herança, né, de coronel. E a gente foi criado nessa rigidez mesmo. E eu não estou reclamando não, foi bom. Aquela geração ensinou pessoas a ser mais homens do que a geração de hoje. A geração de hoje está ensinando os filhos a ser tudo preguiçoso. A grande maioria, claro. Não são todos. Então, eu saí dali e fiquei em casa pensando: meu Deus, o que é que eu vou pregar? Eu tenho que pregar, porque senão ele vai dizer ao rapaz. Aí eu lembrei que eu tinha uma fita de Gilmar Santos, pastor Gilmar Santos, pregando. Aí eu fiquei escutando a pregação de Gilmar para decorar. Decorei toda a pregação de Gilmar Santos. Só não falei as línguas estranhas dele, mas até o cacuete de Gilmar eu decorei. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas. Até o estilo dele eu decorei. E na hora que ele me deu a oportunidade em Galileia, eu comecei igual a Gilmar. Eu decorei aquilo, comecei daquele jeito, pregando. Eu comecei, e tem uma hora na pregação lá de Gilmar, que Gilmar começa a dizer assim: olha lá, que era o poder caindo, né? E eu decorei essa parte, e no culto eu comecei a dizer: olha lá. Tinha uns 30 irmãos no culto, e olhando e procurando, não tinha nada, irmão, mas estava no script da pregação. Eu decorei tudinho, até o olha lá. Só não falei as línguas estranhas de Gilmar. Eu falei até com ele quando eu fui agora em Goiás. Falei com o irmão que eu ia lá, que eu vou contar essa história ao pastor Gilmar quando eu estiver dentro dele. Eu acho que ele vai rir pouco. Aí preguei, na hora que eu terminei de pregar, ele fez o convite. Aí veio uma mulher muito católica, daquelas católicas mesmo, beata. Ela veio, aceitou Jesus. Aí ele voltou para trás assim, disse: mas rapaz, tu com esse negócio de olhar lá, ganhou o peixe que eu luto. Faz mais de 10 anos que eu luto para ganhar essa alma, e tu só olha lá, e a mulher veio para Jesus, rapaz. Era um presbítero velho, muito sábio. Tudo aquilo que ele estava fazendo era para me motivar nas coisas de Deus. Aí ele disse: mas Deus tem um negócio na tua vida, bichinho. Tu não pode ficar quieto não, tem que trabalhar para Jesus. E eu, um mês depois, ele me botou na lista. Irmãos, acredite, eu ia tirar a escala. Os meninos que jogavam bola comigo ficavam lá na frente da igreja. Eu descia para dizer a ele: eu agora sou crente, viu? Eu descia, porque eu ficava pensando: o que é que eles vão dizer quando me ver pregando aqui? Vai dizer que eu estou enganando. Aí eu descia e disse: olha, faz um mês, mas eu agora sou crente de verdade. Ele: irmão? Eu disse: rapaz. E quando eu ia jogar bola, ele disse: passa a bola, engana pastor, passa a bola. Mas agora eu queria levar a vida séria. E aquele presbítero acreditou em mim. E ele tinha um segredo com Deus muito grande, de ganhar muitas almas. Era um homem muito doente. Quando eu pensava que ele ia morrer, ele estava bom. Pode ficar em pé que eu já vou encerrar agora. De repente, eu cheguei na casa dele, ele estava no leito, perto de morrer mesmo, para morrer. Aí quando eu cheguei lá, disse a ele: irmão Zé, como é que o senhor está? Estou bem, meu filho, estou bem. Aí eu perguntei a ele: irmão Zé, o senhor está bem? Que eu chamava ele irmão Zé. Estou bem, olha aqui para a parede. Ele disse: olha aqui para a parede. Quando eu olhei, a casa dele era de taipa rebocada. Aí ele tinha riscado como se fosse um prego.
escreveu uma data na parede. E eu disse: que é isso aqui? Ele disse assim: não, é que desceu um anjo aqui e disse que nessa data eu vou me levantar para ir no hospital ganhar 2 almas para Jesus. Aí eu pensei que ele estava com problema dos efeitos dos remédios. Eu disse: amém, irmãos, amém. Eu disse: olha, quando chegar essa data você vai me dar o dinheiro para eu ir lá, viu? Dinheiro da passagem. Ele era muito pobre, eu cortava cabelo e dava dinheiro para ele fazer o evangelismo dele. Está bem, está certo. Eu esperava mais que ele morresse do que fosse evangelizar. No dia, que foi mais ou menos 20 dias ou mais depois, ele chegou lá na barbearia: cadê o dinheiro da passagem, meu amigo? Aí eu olhei e disse: o senhor está bem, irmão Zé? Disse: tu não creu não? Foi, menino, tu não creu não? Foi? Aí eu desci para entregar o dinheiro a ele e conversei com ele uns 10 minutos. Eu perguntei a ele: qual é o seu segredo com Deus? Aí ele disse para mim: João 15:2. Tu não lê a Bíblia não, menino? Tu não lê a Bíblia não? Está lá em João 15:2. Toda vara que dá fruto, eu cuido para que dê mais fruto. Quanto mais você se movimenta em favor do reino, mais o reino age com bênção sobre a sua vida. Quanto mais fruto você dá, mais o dono da vinha vai cuidando de você. Continue dando fruto. Continue dando fruto, continue produzindo, continue trabalhando, continue fazendo, porque o dono da vinha vai agir para te dar vitória, para te garantir vitória em meio às dificuldades.